questão. O nosso programa hoje vamos tratar de um tema: mídias e crise de ansiedade. Eu creio que seja o problema do século XXI, né? Uma geração que está vindo utilizando as mídias e ao mesmo tempo uma geração com uma crise de ansiedade imensa, né? E temos aqui hoje a alegria de poder trocar essas ideias e partilhar dessa questão com o Dr. Christopher, filósofo, doutor em ciências da religião, professor, teólogo, ministro do Evangelho, num bate-papo gostoso sobre esses dois temas, as mídias e a questão da crise da ansiedade. Eu começo com uma pergunta tranquila. O que o senhor acha? De fato, as mídias, né, o mundo midiático e a utilização das mídias seja um gatilho para uma sociedade consome tanto ansiolíticos, uma sociedade que vive numa ansiedade extrema? Seria isso? Olá, Gabriel, obrigado por novamente estar aqui no programa, tratando desse assunto tão importante. Sim, a gente vive hoje numa sociedade extremamente competitiva com a questão das informações. Haja vista que qualquer coisa que a gente faça hoje, você vai almoçar e você está desfrutando do momento tão gostoso que é se alimentar, degustar, você está com a presença ali às vezes de familiares e amigos, mas a primeira coisa que você quer fazer é tirar uma foto do seu prato de comida. Selfie. Exatamente. E você quer já postar no Twitter, no Instagram, no Facebook, você quer fazer todos esses tipos de postagens para mostrar o quanto você está de maneira ágil na sua conexão, interagindo com todos à sua volta, entre aspas, porque aqueles que estão à sua frente não estão interagindo nada com você. Então a gente vive hoje numa crise muito grande de mostrar coisas através da mídia social. E a gente herdou essa cultura, infelizmente, doentia dos americanos, né? Saiu uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos de que cada 10 americanos, 8 estão em processos de tratamento seríssimos na ala de psiquiatria, tomando remédio tarja preta. Ou seja, é um índice muito alto numa cultura, que é a maior cultura de tecnologia, de globalização, de informatização e de consumo de tecnologias, de mídias sociais, que é daí que a gente absorve tudo. Então a gente está se espelhando numa cultura doentia, que vai chegar que o brasileiro hoje é mundialmente a população, principalmente o público jovem no Brasil, que mais consome mídia social, que mais está conectado no Facebook, no Instagram. Então imagina, uma sociedade nossa que às vezes você tem mais celular hoje no Brasil do que saneamento básico. Ou seja, olha o colapso que nós estamos. Então isso gera uma sociedade doentia, indiferente, presa num contexto só virtual, sem nenhuma mais conexão com a vida, com a realidade, os relacionamentos morrendo por conta disso, porque teclar, ficar preso numa telinha é mais importante do que a vida real. Dr. Christopher, só para nós pensarmos aqui e falarmos aos nossos telespectadores, posso dizer que a mídia seria o demônio, então? O problema não é a mídia, o problema não é a tecnologia, não são esses mecanismos que nos facilitam a busca da informação, ou o problema é um problema comportamental, um problema do próprio ser humano não lidar. Porque se nós olharmos o passado, nós tínhamos outra televisão. A televisão simplesmente ocupava a sala da casa, a família sentava-se naquele famoso sofá, o pai tinha que ficar no meio, né? No meio do sofá, né? E as crianças ali mais assim aos extremos, a mãe de um lado. Também dizia-se que a televisão era o demônio. Eu estou aqui fazendo essa brincadeira, não que a mídia seja o demônio, pelo contrário, nós estamos utilizando um mecanismo de mídia para falar sobre o assunto. Mas a culpa é da mídia
ou é um problema do ser humano? A gente tende tudo a demonizar as coisas, né? O ser humano tem esse negócio muito doentio, que tudo é culpa do mal, né? E aí a gente esquece do grande pensamento de Sartre, filósofo francês, que o mal, o demônio somos nós, né? A gente, ao invés de aprender a exorcizar o demônio nos outros, a gente tem que aprender a expulsar os nossos demônios. O demônio não está nunca fora, o demônio sempre está dentro, né? Nós somos os nossos maiores vilões, nós nos auto-sabotamos o tempo todo. Então, a culpa não é da mídia, da globalização, da tecnologia, a culpa é do descontrole, do desequilíbrio que habita em todo ser humano. Então, todos os grandes psicanalistas vão trabalhar nessa linha. O ser humano nasce desequilibrado. A nossa vida toda é tentar encontrar um ponto de equilíbrio, o eixo que nos dê uma centralidade melhor de ver e entender o mundo. Mas nós somos seres desequilibrados, em desordem o tempo todo. Porque o mundo à nossa volta é em desordem, né? Então, acho que a gente precisa aprender a lidar com a mídia. Isso é um problema que vai passar, vai surgir um outro problema, porque a tendência nossa é avançarmos para novas abordagens. Sim. A questão é saber se adaptar, utilizar isso de maneira saudável, saber fazer as pesquisas, saber fazer leituras saudáveis, porque com um clique, meu amigo, você está com o mundo na sua mão, né? Diante dos seus olhos. E a gente hoje acredita em qualquer bobeira que lê no Facebook, né? Então a gente precisa saber, de fato, dosar, filtrar bem as informações, filtrar o que acessa, para que a gente tenha um maior nível de conhecimento saudável possível. Então, nesse olhar... Retomando aí, Dr. Christopher, falamos sobre essa questão do acesso à informação, né? A gente tinha informação, como eu falei no bloco anterior, nos livros dos nossos professores. Hoje não, hoje uma criança e qualquer pessoa tem acesso à informação em tempo real. Isso contribuiria muito para a questão dessa crise de ansiedade? Isso, de fato, pode ajudar muito nisso. A gente tem, por exemplo, uma cultura japonesa, que é a cultura bastante consumidora desse tipo de tecnologia de informação. Houve casos, não muito tardio, né, de jovens japoneses, por exemplo, serem encontrados mortos nos seus quartos, porque faziam semanas, meses, que não saíam da tela de um computador, batendo papo, disputando campeonatos online, longos, né, de jogos, e não comia, não conseguia fazer mais nada, e entrou num processo ali e morreu. Então, esse tipo de tecnologia pode despertar coisas que estão dentro do ser humano que ele não tinha percepção daquilo, né? Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela nesse sentido. Um seriado que vale a pena a gente assistir, não fazendo propaganda aqui, já que a gente não vai ganhar nada com isso, mas um seriado muito bom da Netflix chamado Black Mirror. É um seriado inglês, que ele é um dos seriados mais interessantes que tratam sobre crítica social a partir das mídias. E ele faz crítica sobre YouTube, Facebook, e um dado interessante que me gerou ali de pesquisa, que virou palestras em outros espaços nossos, de que em tempo real havia uma série de assassinatos, né, sem cometer spoiler aqui, e as pessoas viam as pessoas sendo mortas e elas faziam o ao vivo no Facebook para ser transmitido, a pessoa sendo assassinada na frente dela, mas ela não queria intervir, porque para ela o que mais importava era ganhar os likes. Sim. Por causa do ao vivo que ela estava fazendo no Facebook. Ou seja, essa é uma sociedade que se caminha para isso. Uma sociedade que quer likes, que quer fama o tempo todo, curtidas, seguidores, porque para ela aquilo é o mundo dela. E ela cria uma ansiedade, porque a ansiedade está atrelada à comparação. Ela olha para o outro e fala,
ele tem mais seguidores do que eu, mas por que se eu sou mais legal do que ele? Por que se eu tenho mais informação do que ele? E ela fica numa ânsia de ser conhecida, de ser famosa. E a gente tem aí a onda dos YouTubers, que é isso, todo mundo quer usar YouTube para ser famoso, né? E isso gera ansiedade, gera crise, gera depressão, e a gente tem dados significativos nisso, de pessoas que não conseguiram seu êxito, investiram em bens, câmera, máquina fotográfica, tudo para criar um estúdio. Para bombar na rede, não bombou, e hoje está emocionalmente falido e destruído por conta disso. Estão quebrados, né? Porque isso vai gerar essa ansiedade, né? Essa competitividade. As pessoas estão muito focadas em querer serem vistas, né? Exatamente. E quanto mais isso acontece, começou com o próprio Facebook, né? Que se tornou uma febre durante um período, e aí as pessoas constantemente tinham que observar quem me viu. Exato. Olhar a lista, não, quem não me viu, gerando até outros problemas que eu acho interessante nós abordarmos, que é a questão da quebra dos relacionamentos pela não visualização. Interessante, Gabriel, que assim, esses dias eu estava conversando com alguns jovens em São Paulo, que falou, pô, o fulano deixou de ser meu amigo no Facebook. Como se a vida dele acabasse, né? Como se abrisse um chão e o tragasse, assim, como se ele não tivesse mais significado, amizade nenhuma, porque um fulano deixou de ser amigo dele no Facebook. Ou seja, a gente constrói uma imagem de felicidade, de alguém muito que está bombando, desse tipo de amizade superficial. Pô, se a pessoa deixou de me seguir, não me curtiu, não quer mais ser meu amigo, a vida segue, a vida continua, porque aquela pessoa de fato na vida real não é minha amiga. Sim. Né? Pessoas que têm 5 mil amigos no Facebook, é um fanfarrão, ninguém tem 5 mil amigos na vida real. Não dá nem tempo. Não, você tem 5 amigos e olhe lá, que você conte, quanto mais 5 mil amigos, tem pessoas que você nunca vai ver na sua vida. Então, meu querido, se você sofre disso, deixa. Essa pessoa pode parar de seguir, ela nem sabe o que acontece na sua vida, e isso não vai alterar a ordem dos fatores da sua existência. E isso será que não tem a ver com o pensamento de Bauman sobre... Ele fala sobre modernidade líquida, mas fala, e aí eu pensei aqui, né? Essa satisfação líquida, né? Sim. Essa satisfação do view, da visualização, do número expressivo de pessoas que podem nos trazer uma felicidade, né? Aqui, colocar entre aspas esse conceito de ser o melhor, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa, eu tenho o Moisés, tenho o Gabriel. Meus 2 filhos são muito conectados e eu percebo que, graças a Deus, eles não têm essa febre. Mas há amigos de escola do ensino médio que estão em processo de depressão, né? Alguns estão indo por caminhos perigosos, caminhos muito tristes, né? E nós percebemos que essa fluidez, né? Parece que esses views, isso passa... bati 1 milhão de views, os youtubers. Mas eu consegui 300 mil, eu vou chegar a 1 bilhão. Né? O que o senhor acha desse movimento dos youtubers, dentro da questão da mídia, nessa influência na nossa juventude do país? A gente tem uma questão interessante que é assim, quem não é visto não é percebido, né? Então, para você ser percebido, você tem que ser visto, e para ser visto não importa o custo e o sacrifício disso. Então, você tem hoje uma exposição muito grande que a mídia oferece, inclusive uma exposição da privacidade. Então, por conta dessa neura de eu querer ser conhecido e curtido, ter um X de visualizações, um X de curtidas no Instagram, tem gente que se expõe demais. E é aí que entra uma doença, que é a doença da pessoa perder a sua identidade e a sua dignidade como ser humano, de se vender por um sistema que não vai te dar retorno nenhum. Então você, por exemplo, tem meninas que postam fotos seminuas, outros rapazes também seminus. Por quê? Porque ele acha que aquilo vai fazer com que uma revista o veja, um programa de TV o veja, e um vídeo para uma entrevista, alguma matéria, e ele vai passar desapercebido por isso.
Então, às vezes nós queremos nos expor demais e expor um campo que é tão peculiar, tão nosso, que é o campo da privacidade, e a mídia hoje gerou uma crise muito grande dessa linha tênue. O que hoje é público, o que hoje é privado, a gente não tem mais essa noção. Tudo se misturou, tudo ficou bagunçado e a gente tem uma exposição demais de tudo e gente ficando doente porque o que era privado se tornou público, o que era público era para ficar privado, ou seja, é um caos que tem gerado doenças significativas nas relações, pessoas perdendo casamentos, pessoas perdendo empregos, pessoas não conseguindo mais acordar porque passa uma madrugada toda em rede social, ou seja, a gente precisa entender, como a gente discutiu, que isso de fato é importante, faz parte de um novo processo de conhecimento, mas a gente não pode ficar refém desse sistema. E a gente percebe, você colocou bem sobre a questão do jovem. Por que eu falo muito do jovem? Porque o jovem realmente precisa de repensar. Mas nós vamos retornar no próximo bloco para fecharmos esse tema muito interessante, mídias e crise de ansiedade. Em Questão, volta já. Em Questão, tratando de um tema mídia, as mídias e a crise de ansiedade. Então, no bloco anterior, eu comecei a falar um pouquinho sobre o nosso jovem. Então, nós vemos aí essa exposição dos nudes, né, o famoso nude, a violência, né, de um jovem contra a briga nas escolas. Ao mesmo tempo, vemos a questão do suicídio. Né? Eu trouxe uma palestrante falando sobre a questão do suicídio no meio do jovem hoje. E como a mídia, não aqui mais uma vez, nós não estamos demonizando a mídia, mas assim, como a má utilização da mídia tem trazido um problema sério na sociedade, que é a tentativa de suicídio e o suicídio concluído na vida de muitos jovens. Recentemente, o namorado de uma jovem expôs as suas fotos, a sua intimidade na rede mundial. Isso não tem volta, né? E essa jovem desesperada, angustiada, pôs fim à sua própria vida. O que a gente pode falar neste momento, Dr. Christopher, também é um ministro da palavra, o que a gente pode tratar sobre essa questão do jovem, de alertar o jovem quanto à questão dessa necessidade de ser visto por alguém, de ser reconhecido? Eu acho que nessa questão interessante, né, citando novamente uma ferramenta que pode nos ajudar a leitura desse momento, um seriado chamado Reason's Way, que é sobre uma série sobre suicídio que tem na Netflix, de uma jovem que passou exatamente por isso, sua intimidade foi publicada. E aí ela comete suicídio e envolve toda a questão dos seus colegas da escola. Isso é um número crescente hoje no Brasil de jovens, principalmente do público feminino, que cometem esse tipo de atentado contra a vida, por conta dessa exposição muito drástica, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que usar as mídias, para o nosso trabalho, como o jovem hoje faz, mas com muito equilíbrio, de saber que se você faz um bom trabalho, que você faz uma boa publicação, se você faz um bom texto para ser escrito no Facebook, se a sua área é fotografia, você usa o aplicativo do Instagram para publicar o seu trabalho, à medida que você faça isso, sendo bem feito, usando os contatos para que o seu trabalho vá tomando corpo, isso naturalmente você será conhecido, você naturalmente terá suas curtidas, você naturalmente terá a sua busca talvez aí da sua sonhada fama, mas isso com cautela, com trabalho sério, com equilíbrio, porque a gente sabe que hoje, como você disse, a gente está usando hoje um equipamento de mídia, isso nos ajuda muito a promover o nosso trabalho. Hoje você não consegue mais fazer um bom trabalho sem usar as mídias, porque a mídia vai chegar em lugares que você não conseguia imaginar, o Facebook e tantas outras ferramentas. Mas sabendo usar isso de maneira bem
planejada, estruturada, com cautela, não usando isso para algo que vai aflorar em você uma doença emocional e nem que você entre numa neurose da competição, de querer mostrar de fato que você é melhor do que o outro, porque em rede social sempre vai ter alguém melhor do que você, né? E o problema disso, Gabriel, é que às vezes a gente usa isso e a gente não está pronto, uma maturidade para as críticas. Porque a crítica da mídia social, ela é sem misericórdia. Sim. O linchamento público da mídia, ele não tem misericórdia. Então tem muita gente que ler um comentário do que ele publicou, postou, ele não sabe assimilar aquilo e ele se vitimiza de tal forma que adoece por ler um comentário de um cara que está usando só aquilo para se esconder, mostrar que ele é forte, que não é forte nada. Para se promover, né? Para se promover, porque frente a frente a pessoa não é tão corajosa, mas usa a mídia. E o outro que não tem uma estrutura emocional para aquilo, mas está usando para o trabalho, toma aquilo, absorve e adoece. Então, mídia social é um campo, infelizmente hoje, sem lei, porque a gente tem tantos controles aí, mas é um campo sem lei, porque as pessoas falam e fazem o que querem, e é um espaço que requer maturidade, é um lugar de gente madura, de gente que tenha estrutura, porque ali você pode apanhar, sofrer discriminação e se não tiver estrutura para aquilo, você pode ficar adoecido. Algo que veio à minha mente, lembrando que sobre a questão da ansiedade, e eu estou falando do jovem, e hoje não é só o jovem também, os adultos estão entrando nessa questão da ansiedade. Minha esposa é psicóloga, a doutora Simone, e ela trata de muitos adultos com problemas. Será que essa questão do uso da mídia, que tem gerado uma ansiedade, não tem a ver com o relacionamento em casa, entre os jovens, né? É uma dificuldade entre eles? Estamos aí finalizando nesse sentido? Sim, eu acho que assim, a mídia social ela veio trazer à tona o problema da existência humana, que é a solidão. Nós somos seres solitários e como às vezes você não tem contato em casa, a gente, no seu campo pastoral e no meu, a gente sabe que muitas mulheres às vezes buscam homens fora do convívio, porque na rede social ela encontrou um carinho. Então eu acho que a rede social ela traz esse problema da solidão, que a gente precisa curar com ele, com afeto, fazer a vida real se tornar cada vez mais real. Ok, um assunto para um próximo encontro. Nós agradecemos ao Dr. Christopher pela sua presença aqui. Nós queremos agradecer a você que nos assiste e dizemos que o Em Questão voltará com outros temas que você tenha certeza vai lhe auxiliar, vai levá-lo a pensar. Em Questão, nós agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Christopher e encerramos aqui o nosso momento de reflexão sobre mídias e crise de ansiedade. Obrigado, doutor. Obrigado. Wow.